Mas o Senhor disse também: de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida. Capítulo 3 de Apocalipse. Eu vou ler apenas os versículos 20 até 22, que diz assim, 3, 20 a 22. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 21, ao que vencer. Bondoso Deus, mais uma vez, eu me encontro aqui na plena dependência do Espírito Santo, que tem colocado no meu coração esta palavra, e com liberdade nesta noite, fala comigo e fala com seu povo aqui presente. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Podem sentar, queridos. Ao que vencer. É interessante, queridos, que a promessa de Jesus aos vencedores que com ele assentarão no seu trono é o clímax de todo o Evangelho. É interessante que é o ponto máximo do Evangelho. Por quê? Porque você não serve a Deus apenas para que Ele cuide de você na terra. Nós cremos, e a esperança plena do Evangelho é que a vida é eterna. Amém, gente? Nestas chamadas cartas que o Senhor Jesus entregou a João para que ele entregasse às igrejas da Ásia na época, é interessante, queridos, que para todas as igrejas, aquelas que tinham da parte do Senhor aprovação, aquelas que tinham da parte do Senhor reprovação, necessidade de correção, sempre estas epístolas, ou estas cartas, chamadas cartas às 7 igrejas, termina a mesma coisa. Por exemplo, veja comigo, no capítulo 2, versículo 7, o Senhor diz assim, capítulo 2, verso 7, ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Volto a repetir o versículo. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quem estuda a Bíblia sabe que lá no Éden, quando Deus criou os céus, a terra e depois deu forma de vida à terra, Deus também criou um jardim, esse jardim chamado Éden. E lá Deus colocou os primeiros seres humanos, Adão e Eva,
criados à imagem e semelhança do Criador, Deus os colocou no Éden. E no Éden tinha de tudo para comer. E tinha no Éden também a árvore da vida. Esta árvore da vida estava lá no Éden. E a gente sabe que quando o primeiro casal quebrou a ordenança divina, pecou contra Deus, Deus os expulsou do jardim, colocou querubins, colocou lá guarda para proteger principalmente a árvore da vida, para que dela o primeiro casal, Adão e Eva, que agora tinha pecado contra Deus, não pegasse do fruto da árvore da vida e comesse. E aí então era uma tragédia, porque era necessário que o homem agora morresse fisicamente e um dia ressuscitasse. E aqueles que crescem no Evangelho da Graça, um dia desfrutaria do privilégio que foi feito para Adão e Eva e que eles não desfrutaram. Imagine você nesta noite, esta bendita promessa, que ao vencedor, quem é vencedor? Hoje eu quero falar, queridos, que a vida cristã, desde o dia que você experimentou a graça salvadora na sua vida, você entrou num relacionamento agora de filho de Deus, de filha de Deus, e que durante toda a sua permanência vivo nessa terra, você está em constante batalha espiritual, guerra espiritual. Por isso a palavra de Deus é muito clara, que só vence aquele que luta, aquele que batalha, aquele que verdadeiramente persevera até o fim. Por isso, nesta noite, nós queremos, irmãos, desafiar a você que está aqui, que é um cristão, professo, que está caminhando na sua vida espiritual. Provavelmente você conhece um monte de pessoas que sucumbiram na fé, que abandonaram a fé, que largaram o Evangelho, abandonaram Deus, viraram as costas para Deus. Muitos permanecem na igreja, mas não têm mais vida com Deus, tem apenas a tradição religiosa, tem apenas, eu diria assim, desfruta das coisas boas que o cristianismo dá, mas não vive verdadeiramente como um vencedor. Por isso, nesta noite, imagine você naquele dia maravilhoso, quando o Senhor então voltar e estabelecer o novo céu e a nova terra, e lá na Nova Jerusalém, a árvore da vida vai estar lá. Imagine você comer do fruto da árvore. Está aqui a promessa. Para quem vai comer da árvore da vida? O vencedor. Vou ler de novo o versículo, que diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Que maravilha! Que maravilha! Vale a pena você imaginar comer? Irmãos, eu não sei que fruto é esse, mas por ser o fruto da árvore da vida, deve ser muito
delicioso, concorda? Eu fiquei, mas que fruto será esse? Porque o povo que disse que aquela árvore do conhecimento que Eva pegou e comeu e depois deu para o seu marido, dizem que ali era um pé de maçã. Isso aí é conjectura pura, viu, irmãos? Não é? Que Eva comeu a maçã. Por isso que tem a chamada maçã do amor, né? Mas isso aí não tem nada a ver com a Bíblia, que não diz que tipo de fruto, que era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, desculpe, não era o conhecimento do bem, a árvore do conhecimento, né? Mas olha, vai comigo agora lá no capítulo 2, versículo de número 11. Diz assim: o que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. No livro do Apocalipse, irmãos, lá no capítulo 21, se você quiser dar um pulinho lá comigo, no capítulo 21, versículo 8, diz assim, olha, versículo 8 de capítulo 21, diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Olha, irmãos, vamos pensar comigo o que é morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O homem, por ter pecado, quando Adão e Eva pecou, ele interrompeu o ciclo da vida. O homem passou a ser, a partir daí, um ser mortal. Nasceu, não importa quanto tempo vive, este corpo mortal, este corpo que é feito de pó, ele vai passar pela morte. Mas imaginem agora o que o Senhor Jesus disse: quem crê em mim, isto é, todos aqueles que me aceitam, crendo que eu sou Salvador, quem nasce da água e do Espírito tem a experiência do novo nascimento, ele disse, ainda que morra o quê? O corpo físico viverá. Esta é a esperança do cristão. Esta é a esperança daqueles que verdadeiramente creem no Evangelho, que para nós a vida é eterna. E o que o Senhor Jesus está dizendo aqui para esta igreja é que aqueles que verdadeiramente vencerem, permanecerem fiéis até o fim, não experimentará a chamada segunda morte, que é a chamada morte eterna, sem nenhuma chance mais. É o chamado inferno de fogo, será lançado neste inferno de fogo, neste lugar preparado para o diabo e seus anjos, que significa também morte eterna para aqueles que morreram sem Cristo, não perseveraram na sua fé. Mas então essa é a promessa: daquele que vencer, não experimentará a segunda morte. Vai morrer uma vez, porque essa é inevitável, mas vai ressuscitar
quando Jesus voltar. E aí, então, a eternidade de glória nos céus com Ele é a esperança e experiência para todos nós. Amém, queridos? Mas olha a terceira igreja que o Senhor Jesus dirige a carta a ela, lá no capítulo 2, ainda no versículo de número 17. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Os irmãos sabem, quem estudou comigo, aquela série de lições sobre o tabernáculo, você lembra? Que nós falamos, uma das últimas lições, que dentro daquela arca da aliança, tinha, interessante, tinha uma vasilha de ouro, não é? E uma vasilha que continha dentro dela o maná. Nós falamos que aquele maná, que 40 anos o povo de Israel alimentou-se dele no deserto, aquele maná, quando o povo atravessou o Jordão, logo que atravessaram o Jordão, cessou o maná, não é? Aquela comida que Deus deu, porque o povo não estava na terra prometida. Quando entraram na terra, onde a terra produzia leite e mel, era uma terra riquíssima em agricultura, em tudo, não precisava mais do maná. Mas interessante que aquele maná que estava dentro da arca nunca estragou. É um mistério, irmãos, quem sou eu para afirmar? Mas que mistério é esse que Deus disse ao vencedor: dar-lhe-ei o privilégio de comer do maná escondido. Algumas pessoas dizem que tem muito significado o porquê que dentro da arca da aliança tinha aquela vasilha com aquele maná, que representa de fato, irmãos, alimento, sustento, provisão. Mas no céu, na glória, pastor, haverá necessidade de alimento, sim. Eu não sei que tipo, como vai ser o corpo glorificado, porque Jesus, quando ressuscitou, antes dele ser elevado aos céus, diz a Bíblia que ele, quando os discípulos chegaram na praia, ele já tinha pescado e já tinha até feito o churrasquinho de peixe, estava lá o peixinho assado, e ele os chamou para comer peixe com ele. Interessante. Mas, irmãos, imaginem vocês. Mas diz também que dali aí uma pedra branca. A história do povo hebreu era muito interessante, queridos, que dentro da história do povo hebreu, dizem que em ocasiões de festas muito especiais, com muito protocolo, os convidados, hoje, em muitas festas que você vai, você, se não apresenta o convite na portaria, não deixa você entrar, deixa. Você tem que chegar, está lá o guarda lá, diz, cadê o convite? Né? Tem que estar com o convite. Mas, naquela época, disse que os convidados recebiam uma pedra, uma pedrinha branca, e nesta pedra estava escrito, né, o nome da pessoa, naquela pedra branca, que era o seu, eu vou dizer assim, a entrada. Está entendendo? Era o seu convite para entrar. Mas é interessante que diz, ao que vencer, darei do maná escondido, e também darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome.
Eu acho que, se eu continuar chamando Eloi lá, tá bom demais, que eu amo meu nome, viu, irmãos? É nome de profeta, né? Não é? Eli, não é? Eloi, Eli é igual. Mas, irmãos, disse, darei um novo nome. Nessa chamada pedra, um novo nome, o qual ninguém conhece. Olha, então não vai ser esse mesmo, não, viu, gente? Eu falei errado, porque esse aqui vocês conhecem. Um novo nome. No dia que você nasceu de novo, no dia que se converteu, que você nasceu de novo, eu creio, irmãos, que você já ganha diante de Deus um novo nome. Tem um novo nome lá. Mas, naquele dia da chamada, vem para cá, o Senhor disse, eu te darei uma pedrinha branca. E nela está escrito o novo nome. Mas para quem vai receber o maná e a pedra? Ao vencedor. A quarta promessa está em capítulo 2, versículo, principalmente, vamos até do versículo 26 ao 28, que diz, ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos do oleiro. Assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade. Este é um texto difícil. Nós sabemos, irmãos, que Jesus vai estabelecer o seu reino. Eu creio, na minha maneira de entender o Apocalipse, sobre o período milenar do reino de Jesus, que ele vem arrebatar a sua igreja, e depois ele vem com a sua igreja para aquele chamado milênio, que eu não sei se vai ser literal, no sentido de 1000 anos, como a gente conta aqui, porque para Deus 1000 anos é como um dia é como 1000 anos, mas fala do reinado de Jesus sobre as nações. E que o vencedor aqui, quero que o irmão entenda, aquele que vencer, que permanecer fiel, que não negar a sua fé, ficar firme no evangelho da graça, ele disse que daria autoridade sobre as nações. E a quinta promessa? Quinta promessa está no versículo 5 do capítulo 3. O que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Não vou entrar, irmãos, muito a respeito desta questão de livros. Já preguei uma mensagem aqui sobre aquele dia chamado dia onde todos estarão diante do trono branco. Diante daquele que, naquele dia, julgará vivos e mortos. Diante daquele que nada que alguém faz nessa terra fica imune ou não é percebido. Tudo que fazemos está escrito nos chamados livros de Deus. Porque disse que foram abertos livros.
E todos ali foram julgados segundo as obras, segundo tudo que fez, e está escrito naqueles livros. Eu gosto imenso do final do Velho Testamento, no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 18, que diz que tudo que eu e você fazemos está escrito como memorial diante dele. Mas naquele dia, irmãos, abrirá um outro livro. O livro da vida. Abrirá um outro livro. O livro da vida. No dia que você nasceu de novo, que você experimentou salvação, experimentou na sua vida, de fato, nascer de novo, ser filho de Deus, o seu nome foi escrito no livro da vida. Mas disse que ao vencedor, isto é, se você for um vencedor, ao que vencer, não é? Será assim vestido de vestes brancas. Certa ocasião, João, naquela visão, perguntou: quem é esta multidão de vestes brancas? Estes são aqueles que lavaram e branquejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Naquele dia, a noiva encontrará com o noivo. Mas o Senhor disse também: de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida. Seu nome está lá. Por isso, meu irmão, lute 24 horas por dia para você não ser um perdedor. Porque sendo um vencedor, seu nome naquele dia será chamado: vinde para cá, bendito de meu Pai. Entra aqui na posse da herança que está preparada para você desde a fundação do mundo. Sexta promessa. Lá no capítulo 3, versículo 12, diz: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de Deus, e também o meu novo nome. Irmãos, a tradição, principalmente dentro da história da igreja, que muitas pessoas, pela quantidade que essas pessoas participaram em construções de templos, era muito comum aquelas pessoas que participaram, que deram quantias enormes de dinheiro, de erguer coluna e colocar o nome da pessoa. Essa pessoa deu tanto, então, em memória, ou para essa pessoa ser honrada, tem uma coluna na igreja. Agora, aqui a Bíblia disse que ao vencedor, eu e você, estamos nesta noite incluídos aqui, se formos vencedor. O Senhor disse: eu farei coluna. O que é uma coluna? Aqui temos duas colunas, certo? O que é uma coluna? Essas colunas ali são apenas enfeite, não está ali para sustentar.
Mas aqui temos, estas colunas sustentam o prédio. Eu acredito, irmãos, que estas colunas que Jesus estava falando aqui, está dizendo aqui, seria parecido com essa aqui, ó. Seria Jesus está dizendo, você vai ser um ornamento. Eu farei coluna no meu templo, donde jamais sairá. Aleluia. E vou escrever sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém. Amém? Ao vencedor. E a sétima promessa? Está no versículo 21 de capítulo 3. Ao que vencer, eu lhe concederei que assente comigo no meu trono. Olha aqui para mim, irmãos. É honra demais, não é? A quem Jesus estava dizendo isso? Para a igreja. Individualmente, a cada um daqueles que fazem parte da sua igreja. Já imaginou o que o Jesus está dizendo? Ao que vencer, ao que perseverar até o fim, eu lhe concederei o privilégio de assentar comigo no meu trono. Aleluia. Meus queridos irmãos, quem não luta não pode vencer. A nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra todas as forças espirituais do mal que agem para derrotar a mim e a você. Quem não luta não pode vencer. Quem luta faz bem para si mesmo e para os outros que estão perto. Fica ao lado de um vencedor que você vai ter mais inspiração e ajuda para ser um vencedor também. A Bíblia, irmãos, diz que os vencedores são aqueles que lutam. Os grandes homens e mulheres da Bíblia, que os seus nomes estão relacionados na chamada galeria dos heróis da fé, são aqueles que lutaram, batalharam, perderam a vida, mas para Deus são vencedores. Todos aqueles que entram nessa chamada galeria dos vencedores foram pessoas que lutaram, que levaram a sério o cristianismo. Infelizmente, hoje vivemos uma geração de cristãos derrotados. Cristãos que se deixam facilmente, queridos, serem dominados, serem derrubados. Vivemos uma época de cristãos mais nominais do que autênticos. Infelizmente, há muitos cristãos hoje que se permitem dominar pelos seus instintos, sendo vencidos,
Há aqueles que aceitam facilmente serem vencidos pelos vícios. Pessoas que não conseguem ter domínio próprio. A Bíblia fala de pessoas que caíram, que se perderam na embriaguez do álcool. Naquela época não se fala tanto de drogas, mas que se perderam. Daqueles que foram vencidos por este instinto sagrado que Deus deu ao homem e à mulher, que é a sexualidade. Não sei se vocês perceberam que vai ficar de fora quem? Uma relação enorme, mas se você for lá em 1 Coríntios, ou em Gálatas, capítulo 5, 19 a versículo 21, vai ver ali uma galeria, ou uma relação enorme de chamadas obras da carne, que deixarão de fora do céu aqueles que tais coisas praticam. Irmãos, o sexo é sagrado, é santo, praticado entre marido e mulher, é santo, Deus criou o homem e a mulher com o instinto da sexualidade, mas qualquer comportamento sexual extraconjugal, qualquer comportamento sexual fora do sagrado leito do matrimônio, para mim, é algo que tem levado muitos cristãos hoje, infelizmente, a serem derrotados. Há cristãos que aceitam estas chamadas ideologias que dominam o nosso tempo. A Bíblia ensina que não devemos, irmãos, nos conformarmos com este presente século. Que deveríamos todos os dias experimentarmos ser renovados na nossa mente, no nosso pensamento, na nossa conduta cristã, para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nos sujeitarmos a Deus, irmãos, se resistirmos ao diabo, ele vai fugir de nós. A vida cristã é uma vida de guerra. Os cristãos são chamados soldados nessa guerra espiritual. Deus nos capacitou e nos capacita para sermos vencedores. Ele disse: eu deixo a minha armadura à sua disposição. Por isso, Paulo disse: tomai, pois, a armadura de Deus, revista-se com esta armadura de Deus para resistir no dia mau, vencer o diabo e permanecer firme até o fim. E aí você vai poder dizer como Paulo: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Isto é, eu batalhei a batalha, eu combati. O Senhor me deu uma tarefa para cumprir na terra e eu a cumpri. E o mais importante, eu guardei o meu coração íntegro e irrepreensível diante do Senhor. A esses, Paulo disse: a coroa está me esperando. A coroa para o vencedor. Quando Paulo disse, irmãos, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, nada pode nos separar do amor de Deus. O que Paulo estava dizendo é que é possível, aqui na terra, você e eu
chegar naquele dia e ouvir o Senhor dizendo: vem para cá. Você venceu. Você venceu. Mas quero deixar aqui uma palavra para terminar. No capítulo 3, ainda, e versículo 20. Capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Que porta é essa? A porta do meu coração. A porta da minha vida espiritual. Eis que estou à porta e bato. Olha aqui para mim. Tem gente, que Jesus está dizendo: eu estou batendo, se você abrir, eu entro. E entro para ficar, morar e te dar vitória. Tem muita gente, queridos, que entra naquela classificação que Jesus diz assim: olha, os covardes não herdarão o reino de Deus. O que é um covarde? Eu fui muito covarde, irmão, na minha vida, porque dos 22 até os 28 anos de idade, o Espírito Santo tocou em mim. A palavra, esse toque de Jesus, eis que estou à porta e bato, bateu 6 anos no meu coração, e eu me acovardei, porque não queria abandonar a minha religiosidade, abandonar os princípios de família, abandonar tanta coisa. Mas e quando a pessoa não tem que abandonar religiosidade nenhuma? Tem muita gente que não abre a porta do coração, irmãos, porque disse: mas para mim ser crente, eu vou ter que largar isso, aquilo outro, todas essas coisas boas que esse mundo me dá. Eu não posso. Tem gente que ouve esse batido da graça. Eu louvo a Deus porque, aos 28 anos de idade, eu não resisti. Calvino chama isso de graça irresistível. Eu não sei se ele tinha razão ou não, mas chegou o tempo que eu não resisti, não, viu, irmão? Né, Juan? A graça. Foi naquele momento de batalha, de muita luta, de sofrimento. Naquele dia eu abri o meu coração. A melhor coisa que eu fiz na minha vida. E eu louvo a Deus, porque Ele entrou e mudou tudo na minha vida. Se alguém abrir, eu entrarei. Cearei com Ele, e Ele comigo. Tem muita gente que acovarda, tem muita gente que ouve essa voz e não tem coragem. É um perdedor. É um perdedor. Mas que nessa noite, você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui me ouvindo e você que me assiste neste vídeo, o céu, a glória, a eternidade, é para aquele que vence. E Deus me chamou e chamou você para ser um vencedor. Amém? Que Deus me ajude e que Deus te ajude também. Vamos ficar em pé. Jesus fala em João capítulo 16, versículo 33, ele disse: eu venci o mundo. Ele disse: e se você crer, você pode vencer também.